E aí pessoal, tudo bem? Gostaria aqui de falar um pouquinho sobre a nossa solução de web scraping, né? Começando pela nossa função main. Na nossa função main aqui a gente tem uma classe chamada G3WS Threads, né? Essa classe aqui basicamente ela cuida da interface gráfica, né? Então ela vai chamar a nossa interface gráfica que está nesse arquivo UI. Lá vai ter os botões, vão ter os inputs, e aqui também a gente vai fazer o processamento desses inputs porque eles são aí diretamente ligados à interface gráfica, né? Uma vez que esses inputs eles são inseridos, validados, eles são enviados para uma segunda thread que é aberta por esse thread class, né? Que a gente declara mais à frente. Então eles são enviados por essa envio DT. Lá eles são colocados corretamente em cada um dos bots, né, para que seja feito o processamento das informações. E ao mesmo tempo aqui essa thread ela não fica morta, né? A gente inicia esse microprocess que ele vai estar aí constantemente recebendo informações da thread secundária lá que tem os bots, para ficar atualizando, né, a interface para o usuário, né? Então a gente tem esse counter que é a nossa variável de conexão aqui. Aqui na thread class, né, a gente vai estar recebendo aí essas informações que foram compactadas naquela variável, enviadas para cá, e aqui a gente vai estar direcionando ela certinho para cada um dos bots, né? Por exemplo, aqui no WebScrap a gente tem a entrada do nome do software que foi inserido pelo usuário, um intervalo de tempo. Mais para frente a gente tem aqui no e-mail, no bot envia e-mail, o e-mail que o usuário colocou, né? Ou a lista de e-mails, e depois o número do WhatsApp, né? E por final, né, a gente tem aqui o processo em si, né, o que a gente inicializa. No caso, a gente vai inicializar o app com as funções do PyQt. Em seguida, a gente inicializa aqui a nossa interface gráfica com aquela classe que a gente definiu logo no início, né, o G3WS Threads. A gente mostra a interface gráfica e inicia o processo. Fazer a interface gráfica a gente resolveu fazer aqui no Qt Designer e daí linkou com a biblioteca PyQt6 que tem lá no Python, né? A gente usou basicamente vários lines edits aqui, né? E push button, que é a partir do clique nele que tudo acontece. Aqui uma labelzinha de resultado, que vai estar aqui, né, tudo que vai estar acontecendo vai ser mostrado aqui. Uma barra de progresso. E aqui um date edit também, está aqui o object name dele e tal. É tudo puxado lá pelo Python por esse object name aqui. E foi assim que foi feita a nossa interface gráfica. E agora falando um pouquinho sobre o nosso bot de web scraping, né? Ele é baseado aí nas bibliotecas Selenium, Beautiful Soup e Requests. A início a gente tem aqui a nossa função WebSC com os seguintes inputs: nome do software, data inicial de busca e data final de busca. E aqui no início a gente tem a configuração do nosso Selenium, né? Então ele faz a busca do Chrome Drive, coloca alguns argumentos de opções, né? E então inicia o Selenium. E de início a gente utiliza o requests para verificar a conexão com o site do NIST. Se a conexão estiver ok, a gente inicia então o nosso Selenium com o drive do Chrome. Uma vez que a gente realiza a conexão com o Selenium, a gente utiliza o Selenium para clicar no modo avançado de busca, inserir os dados aqui de busca, então realiza o clique no botão de busca. Quando a gente aperta esse botão, o site do NIST nos retorna aquela lista com todos os links CVS. E com o Requests e o Beautiful Soup a gente coleta todos esses links. Porque ao final dessa função a gente retorna apenas uma lista com esses links de cada CVE. A gente não retorna as informações de cada CVE. Isso fica a cargo da nossa segunda função do bot Web Scraping. Aqui a gente vai colocar o nome do software e um link por vez. Então, por link, ele vai lá, coleta os nossos dados de interesse, né, como por exemplo o código CVE, a descrição, a nota e etc. Com todas as informações coletadas, ele monta uma lista final e retorna dessa função essa lista. Esse é o código responsável pelo tratamento dos dados que foram obtidos no bot de web scraping. É realizada a configuração do dataframe. Esse dataframe é transformado em uma planilha de Excel e é utilizada a biblioteca OpenPyXL para realizar o tratamento dos dados, configurando corretamente a largura das colunas
tratando o estilo dos dados e colorindo as células de acordo com a severidade. É realizado também o alinhamento e a configuração das bordas da planilha. Então é enviado para o bot de envio de e-mail os dados do DataFrame como um dicionário. Vou explicar aqui como que funcionam os bots de envio de documentos, né? Começando aqui pelo bot de envio de e-mail. No bot de envio de e-mail, a gente recebe a lista de e-mails onde vão ser enviados, né, os documentos, e um dicionário, que é o mesmo que o bot de Excel recebe para criar a planilha do Excel lá. Aqui a gente começa iniciando o servidor e pegando os arquivos de host, porta, login, password do arquivo que está criptografado, né, que é esse arquivo aqui, né? A gente criptografou ele com um AES, né, para poder colocar mais uma barreira de segurança. O AES é uma criptografia síncrona, né, então a gente usa a mesma senha aqui dentro do arquivo principal para poder descriptografar o arquivo. Aí a gente pega aqui todos os dados que a gente precisa, né, que é login, password, porta e o host do servidor SMTP. E aqui começa o for, onde vai correr dentro daquela lista de e-mails os envios para cada um dos endereços, né? A gente tira do corpo de e-mail algumas colunas aqui, conforme o PO solicitou, usando DataFrame, biblioteca Pandas, né, para facilitar essa parte aqui. E a gente tira também os itens cuja severidade sejam inferiores a 7. Então basta a severidade da CNA ou da NIST sendo superior a 7, que a gente já não coloca nesse índice para excluir aqui, né? Mas se as duas forem menores que 7, a gente exclui elas e deixa no corpo de e-mail somente as principais, no caso. A gente também coloca aqui um limite de 20, né? Então se caso for maior que 20 resultados ali no corpo de e-mail, a gente corta no meio e não deixa aí muito item para não deixar o e-mail gigante e o servidor travar de repente. Aqui toda a parte de estética, né? Colocando corzinha, colocando as coisas em negrito, centralizado e tal. Aqui o título de e-mail, pegando a data atual com a biblioteca datetime para poder colocar o título de e-mail conforme o PO também solicitou. A inserção de anexo aqui, né, com base de encode 64, que é uma codificação que o e-mail precisa para poder funcionar. E aqui no final a gente cria uma planilha de HTML com os dados do corpo de e-mail, que é para ser usado posteriormente no bot envio WhatsApp. Aí a gente envia e-mail, enfim, e fecha o servidor. Lá no bot envio WhatsApp, a gente recebe o número do WhatsApp da pessoa e o software que foi pesquisado. Aí dentro daqui a gente faz com o Selenium, né, a automação. Então com o Selenium a gente pega lá, clica lá no clipezinho de anexo aqui, clica lá no botão de enviar, enfim, toda a parte de automação aqui com o Selenium é parecido com o que foi feito lá no bot WebScrap. E aqui a gente também pega as configurações da PPData local, porque para na segunda vez que isso aqui for executado, ser de uma maneira mais eficiente, né? Então a primeira vez a pessoa vai lá, coloca o QR Code, na segunda vez ela não vai precisar mais colocar, por exemplo. Então a gente adiciona isso nas options do mesmo drive coisado lá no WebScrap também, que é a parte que é o drive do Chrome. Então é basicamente isso. A gente envia a planilha em anexo e no texto, ao invés de ser um texto HTML, a gente converte aquele planilha HTML para texto e envia no corpo da mensagem WhatsApp. Aqui no final a gente só exclui os arquivos, né, para não ficar tudo sujo a pasta lá, cheio de arquivo e tal, e é basicamente assim que funciona. Esse é o código da página web do nosso projeto. Nele nós utilizamos a biblioteca Flask para realizar o desenvolvimento da página web. É feita a chamada de função para a página principal, na qual são inseridas as informações que serão exibidas para o usuário, e a página que irá retornar uma mensagem de êxito após o usuário realizar a busca. Nessa página, os dados inseridos pelo usuário são salvos em variáveis que são enviadas para os demais códigos para realizar a requisição do envio do e-mail. A página inicial foi programada em HTML e nela são exibidas as informações e campos de pesquisa, e a página de pesquisa retorna uma mensagem de êxito para o usuário após a finalização da pesquisa e do envio do e-mail. O resultado final foi essa página, na qual o usuário pode inserir o e-mail, software, data inicial e final da pesquisa, e há também a opção de fazer o download da aplicação para o Windows. E agora, para finalizar, segue um timelapse do nosso software rodando.